Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 26ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula, o bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Fisicoquímica e o bloco das aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site tem o quarto bloco, o bloco das dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e muitas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaula com resoluções para que você possa aprender química de uma forma completa. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda aula de ligações. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre aquela ideia da teoria do octeto, do porquê que um átomo se une ao outro. Vamos lembrar? Estabilidade e uma energia total menor do que quando os átomos estão isolados. Maravilha? Bom, e quando o assunto é ligação, a gente vai estudar aqui 3 tipos de ligação: iônica, covalente e metálica. A aula de hoje a gente vai falar sobre a ligação iônica. E pessoal, é importante ficar claro aqui que a teoria que explica as ligações, elas são várias, existem várias teorias para explicar a ligação. Eu vou falar um pouquinho de todas elas, porém, eu vou me aprofundar e vou conduzir a aula com base naquela que é mais cobrada nos vestibulares, pelo menos nos vestibulares aqui da nossa região. Aí eu posso dizer Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, né, os vestibulares das grandes universidades particulares, todos eles vão te cobrar a ideia de ligação em cima daquilo que eu estou falando. Mas basicamente, quando eu vou falar assim, o que é uma ligação química? Quando 2 átomos se unem. Pessoal, para um átomo se unir a outro, eu tenho várias possibilidades. A principal delas, ou seja, a principal ideia por trás da ligação, é você analisar a variação de eletronegatividade entre os átomos, tá? A variação de eletronegatividade entre os átomos. Então eu tenho 2 átomos, eu vou ver qual é a eletronegatividade de cada um deles. Escalas de eletronegatividade também existem várias, como eu disse lá na aula de tabela periódica, mas a principal que a gente usa é a escala de Linus-Pauling, a escala Pauling de eletronegatividade. Será uma ligação considerada iônica quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior do que 1,7. E lembra de onde vem essa ideia dessa escala de eletronegatividade do Pauling? Da energia de ionização barra afinidade eletrônica. Então, basicamente, a ligação iônica ocorre entre átomos que têm uma baixa energia de ionização com átomos que têm uma alta afinidade eletrônica. Por quê? Esse conjunto aqui, ó, baixa energia de ionização com alta afinidade eletrônica, ele vai dar um resultado de diferença de eletronegatividade maior do que 1,7. Agora não adianta eu basear a aula nisso, se você vai chegar lá no teu vestibular e eles não vão te dar a diferença de eletronegatividade, porque basicamente não é trabalhado dessa forma, não é cobrado dessa forma nos vestibulares. O que eu quero que você, meu aluno, saiba é que a ideia da ligação iônica vem daqui. Por que essa diferença caracteriza uma ligação iônica? Então você imagina aqui, sei lá, o átomo A e o átomo B. Tudo bem? Imagina que o átomo A, ele é pouco eletronegativo, tudo bem? E o átomo B, ele é muito eletronegativo. O que acontece? O átomo B, ele vai puxar, ele vai atrair o elétron do átomo A, ele vai arrancar o elétron do átomo A. Logo, o átomo A vai ficar com uma carga positiva porque ele perdeu um elétron. E o átomo B fica com uma carga negativa porque ele ganhou o elétron. Só isso já estabilizou os dois? Evidentemente que não. Até porque para sair daqui e vir para cá eu preciso dar energia. Então eu não estou estabilizando, eu estou aumentando o nível de energia. Quando que eles vão estabilizar? Quando eles se unirem. Quando o A atrair o B e o B atrai o A, e eu formo aí o meu composto de fórmula AB. Isso aqui é uma situação estável, seja com menor gasto de energia. Tanto que para eu voltar para esse estado aqui, eu tenho 2 hipóteses. Hipótese número 1, jogo na água. A água tem característica de separar os íons, ou então eu aqueço até a fusão. Olha só, então eu preciso dar energia para isso aqui voltar para o estado inicial dele aqui. Então é sinal que esse estado cátion e ânion tem um pouco mais de energia. Então aqui é um estado de boa energia.
Agora imagina que essa diferença de eletronegatividade não seja tão grande assim. O átomo B não consegue arrancar o elétron do átomo A. Então o que acontece? O átomo B vai puxar o elétron do átomo A, mas ele não vai conseguir arrancar, de modo que o átomo A e o B vão estar unidos por um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, que a diferença de eletronegatividade não chega a ser 1,7, ela é menor do que 1,7. E aí a gente tem a classificação de covalente polar e apolar. É como se, para você ter uma ideia assim, imagina aqueles dimers de iluminação, sabe? Quando você zera ele aqui, você vai aumentando até ficar a sua sala bem iluminada. Então você imagina que a sala totalmente iluminada é a ligação iônica, e a sala totalmente apagada é a ligação covalente apolar. À medida que você começa a iluminar de pouquinho a sala, você vai caminhando com a tendência da ligação, com o caráter da ligação, até que você chega na ligação puramente iônica. Beleza? Pessoal, essa é a abordagem conceitualmente mais correta. Átomos que têm baixa energia de ionização com átomos que têm alta afinidade eletrônica. E o gozado é que dá pra gente generalizar. Evidentemente, toda generalização tem várias exceções, mas vamos pensar aqui. Quais são os átomos que têm baixa energia de ionização? São os átomos dos metais. Sim, isso mesmo, os metais. E que tem alta afinidade eletrônica? Os ametais. Por isso que na escola a gente ensina que a ligação iônica ocorre entre metal com não metal. Vamos escrever aqui, ó. Ligação iônica ocorre entre metal, então olha lá, metais e ametais. Pessoal, o que vocês têm que saber sobre essa ideia aqui? Uma vez que a gente já mostrou para vocês aqui a ideia de energia de eletronegatividade e a ideia das energias envolvidas nisso aqui, tudo bem? Agora vamos para a parte prática, né? Vai cair uma ligação aí no teu vestibular. O que os caras vão te cobrar? Eles vão cobrar basicamente que você reconheça uma ligação iônica. Todo metal com todo ametal vai formar composto iônico? Não. Uma exceção clara, uma exceção que às vezes até é cobrada, mas aí eles vão te dar algumas dicas lá no exercício, é o alumínio com o cloro. Alumínio é um metal, todo mundo sabe, e o cloro é um não metal. Porém, a diferença de eletronegatividade entre alumínio e cloro é menor que 1,7. Então ela é uma ligação covalente com bastante caráter iônico, mas não chega a ser uma ligação iônica. Tirando essa exceção, que ela é mais cobrada nos vestibulares, de resto, galera, isso que eu vou colocar aqui, ó, chuchu beleza para você. Quem são os metais? São as espécies químicas que têm uma baixa energia de ionização. Como que eu vou identificar isso na tabela periódica, professor? Basicamente, você pode procurar assim, os metais eles vão ter basicamente de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Exceção feita aí ao hidrogênio, que tem 1 elétron, mas não é metal. Tudo bem? De 1 a 3 elétrons na camada de valência. Evidentemente, esses átomos eles têm tendência, por ter baixa energia de ionização, eles têm tendência a perder esse elétron. Então, olha lá, ó, o metal ele perde elétrons. Olha só que maravilha. Uma vez que ele perde elétrons, ele se transforma em um cátion. E esse cátion ele tem carga positiva. Numa ligação iônica, o metal perde todos os elétrons da camada de valência. Então, ele perde todos da camada de valência. Beleza? Maravilha. Essa listinha aqui tem que estar aqui, ó, gravada na sua cabeça, tudo bem? Fala de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, até você conseguir lembrar disso aqui. Então, você quer saber se um cara é metal, você vai ter que olhar ou para a propriedade periódica energia de ionização, ela é baixa, pelo número de elétrons na camada de valência. Você também pode lembrar da fila dos não metais, lembra a fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Toda essa galera são os principais não metais que vão aparecer para vocês. Se não tiver nessa lista, deve ser metal. Beleza? Tem também a ideia da distribuição periódica. A gente já te falou quem é metal de transição, enfim. Dá para você saber quem é metal de uma série de formas. Mas essa é uma que também é válida. E os não metais
metais. Vamos lá, os não metais, eles na ligação iônica são aqueles caras que vão ter uma alta afinidade eletrônica, ou seja, libera muita energia quando ganham um elétron. Eles são os caras que vão ter aí de 5 a 7 elétrons na camada de valência. E você deve estar se perguntando, professor, por que você não põe o que tem 4 elétrons aqui? Basicamente porque na infinidade de compostos que vocês vão ver na vida de vocês no ensino médio e nos vestibulares, os únicos com 4 elétrons que aparecem é carbono e silício, e eles vão fazer ligação covalente. Então não tem lógica eu colocar aqui na ligação iônica, tudo bem? Esquece eles por enquanto. Se o metal perde elétrons, o que o não metal faz? O não metal ganha elétrons. Enquanto que o metal vira um cátion, o não metal vai virar um ânion. Se o cátion é positivo, o ânion ele é negativo. Agora, na ligação iônica, ele não vai ganhar indefinidamente. Ele vai ganhar, né, o ametal, ele ganha elétrons até 8. Então ele ganha até ficar com 8 na camada de valência. Exemplo, o cara tem 6 elétrons aqui, ó. Ele vai ganhar 10 elétrons, 7 elétrons, ele vai ganhar 2 elétrons, porque se ele já tem 6, ele ganhou 2, ficou com 8. Tudo bem? Agora, na próxima lousa, eu vou trazer os exemplos das ligações e como você vai encontrar e como você vai fazer para determinar, ou seja, para justificar em um exercício que peça a justificativa do porquê de como ocorrer essa ligação iônica, beleza? Então agora eu vou dar uma licencinha para você copiar a lousa e já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, onde eu vou dar exemplos aí de ligações iônicas que ocorrem entre sódio, cloro, cálcio e flúor, alumínio e oxigênio, cálcio e oxigênio, beleza? Pessoal, eu já fiz a distribuição eletrônica, então eu já tenho aqui as camadas de valências todas muito bem definidinhas aqui, tá bom? Acredito que não tenha nenhum erro aí, beleza? Uma vez que você fez isso, você vai identificar. Olha só, o sódio, ele tem, a última camada dele é a 3s1, ou seja, ele tem um elétron na última camada. Então eu vou dizer que o sódio, ele vai ser classificado aqui como um metal, tudo bem? E aqui o cloro tem 7 elétrons, ele vai ser o meu ametal. Beleza? Eu já sei então que o sódio ele vai querer perder esse elétron e o cloro vai querer ganhar elétron. Do mesmo modo, você pode identificar em todos os pares que eu coloquei aqui que eu tenho sempre um cara que tem de 1 a 3 elétrons com um cara que tem de 5 a 7 elétrons na última camada. Ou seja, eu tenho um metal com um não metal. Como que a gente representa essa ligação iônica? Galera, a gente vai representar com a tal da fórmula de Lewis. O que é essa fórmula de Lewis? É a fórmula eletrônica. Lembra lá na aula introdutória, fórmula eletrônica, onde eu apresento os elétrons da camada de valência. Vamos pegar então aqui, ó, o sódio tem 1, então vou desenhar aqui, ó, o átomo de sódio, ele tem 1 elétron. Enquanto que o átomo de cloro, vamos desenhar aqui, o átomo de cloro, ele tem 7 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? O átomo de sódio, ele perde o elétron para o átomo de cloro. O átomo de cloro puxa o elétron do sódio para si. Logo, o átomo de sódio, por ser um metal, ele já perdeu todos quando ele perde esse elétron aqui. E o átomo de cloro que tinha 7 ficou com 8 quando ganhou um elétron do átomo de sódio. Logo, o sódio e o cloro vão se unir em uma ligação do tipo iônico, que vai ficar aqui o tal do NaCl. Você pode representar isso de outra forma também. Você pode pegar o seguinte, ó. O sódio não é um cátion, não vai virar Na+, e o cloro não vai virar um ânion, cloreto, o Cl-. Ó, você pode juntar eles e formar o NaCl. Beleza? Só uma outra representação aqui, tá bom? Vamos pegar aqui o cálcio com o flúor. Vamos representar aqui então, ó. O cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. Ó lá, o cálcio tem 2 elétrons na última camada. Enquanto que o flúor, ele tem 7 elétrons também, assim como tinha lá o nosso átomo de cloro.
Ah lá, 7 elétrons. Vamos fazer a transferência de elétrons aqui, ó. O cálcio transfere elétron para o flúor. Você percebeu que esse flúor já tem 8 elétrons? Mas o cálcio ainda precisa perder mais um. Ele perde para esse átomo de flúor? É evidente que não, porque lembra a nossa regrinha lá? O flúor, que é o não metal, ele tem que ganhar até ficar com 8. O que o flúor faz? Manda um WhatsApp para vir um outro átomo de flúor. Professor, mas aqui eu poderia, por exemplo, colocar um átomo de cloro? Evidentemente que não, porque a sua ligação é entre cálcio e flúor, não é entre cálcio, flúor e cloro. É só entre cálcio e flúor. Então aquele que já estabilizou, você vai colocar um outro do mesmo elemento, tá bom? Olha lá, então agora vai acontecer o quê? O cálcio perde um elétron para cá. E aí, quantos cálcios que você usou? O cálcio já perdeu todos, os flúores estão estáveis. O que você usou aqui? Você usou um átomo de cálcio e 2 átomos de flúor. Você tem o CaF2, ou fluoreto de cálcio. Beleza? Professor, como que seria nessa ideia de cargas aqui, ó? O cálcio, ele não tem 2 elétrons, ele quer perder esses 2 elétrons, então ele vai ficar com uma carga aqui, ó, de 2+, tudo bem? E o flúor? O flúor, ele tem 7 elétrons, então ele vai querer ganhar só 1. Olha só que interessante, olha só que facinho. Você vai pegar esse número 2 do cálcio e vai jogar lá para o pé do flúor. E esse número 1 do flúor, não tem nada aqui, é 1, tudo bem? Você vai jogar para o pé do cálcio. Então o que você vai ter? O CaF2. Professor, posso fazer isso sempre? Com moderação você pode. Vamos agora olhar aqui para o caso entre alumínio e oxigênio, que é o caso que mais complica aí a vida de vocês enquanto estudantes. Olha só, o alumínio, ele tem 1, 2, 3 elétrons na última camada. E o oxigênio, ele tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles vão fazer lá a transferência, ó. Alumínio perdeu aqui, perdeu aqui. Você percebeu que o oxigênio já está com 8? Mas o alumínio ainda quer perder 1? Então o que você faz? Repete aquele que já está estável. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos começar a brincadeira novamente. Ó, perdeu 1 aqui. O alumínio agora está estável, mas o oxigênio não está. O que você faz? Repete quem está estável. Pessoal, não pode ter pressa, não pode ter raiva, que não pode perder a esperança, tudo bem? Esperança é a última que morre. Olha lá. Transferiu mais 1 para cá. Ô professor, agora o oxigênio está estável, mas o alumínio não está. Repete o oxigênio. Ah, professor, já não estou gostando disso aqui. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é para você gostar, é para você acertar. E agora você já acertou. Percebe que matematicamente você nunca vai repetir mais do que 3 vezes alguém. Matematicamente não tem como você fazer isso, beleza? É uma probabilidade, ó. Vamos lá, ó. Foi para cá, foi para cá. Percebeu que esse alumínio perdeu todos? Os oxigênios estão todos com 8? Pronto, você já terminou. Você viu? Não precisou nem chorar. Qual foi o composto que a gente chegou aqui? Ó, o composto foi o tal do Al. Você usou quantos ALs? 2, né? E quantos oxigênios que você usou aqui, ó? 3. Al2O3. Professor, dá para fazer isso de um jeito mais fácil? Evidente que dá. Dá para você pensar aqui pelas cargas. O alumínio não tem 3 elétrons na última camada? Ele não vai querer perder 3? Então ele vai virar o Al3+, não vai? E o oxigênio? O oxigênio não tem 6? Ele não vai querer ganhar 2 para ficar com 8? Então aqui você vai ter que o O2-. O que vai acontecer com eles? Olha só. Lembra que eu falei? Esse 3 do alumínio vai para o pé do oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o pezinho do alumínio. O que você vai formar aqui? O tal do Al2O3. Ó, mesma coisa que a gente fez aqui. Beleza? De um jeito mais fácil. Professor, por que você já não faz todos assim? Tá aqui, ó. Porque existe uma pegadinha. Suponha que você queira fazer direto assim, ó. Vamos lá, cálcio e oxigênio. Cálcio tem 2 elétrons, oxigênio 6. O oxigênio quer 2, o cálcio quer perder 2. Vamos lá. Ó, cálcio 2+, mais oxigênio 2-. Se você faz a regrinha do tombo lá sem pensar, você ia ter o que aqui, ó? O Ca2O2. Será que isso tá certo? Ah, vamos pensar um pouco aqui, ó. Cálcio, 2 elétrons na última camada. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Vamos transferir? Ó, veio um para cá, ficou com 7, aqui ainda tem 1.
Joga pra cá. Aqui perdeu todos, aqui ganhou até ficar com 8. Aí eu te pergunto, eu usei 2 cálcios e 2 oxigênios? Não, né? Eu usei um de cada. Então eu usei e formei o composto CaO, ou óxido de cálcio, ou CaO. CaO. E o que acontece então? Essa fórmula aqui está errada? Sim, está errada. Sempre que isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai simplificar na ligação iônica. Na ligação covalente, não. Na ligação iônica você vai simplificar. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Agora um detalhe, pessoal, que pode ser cobrado nos vestibulares. Essas fórmulas que a gente chegou aqui, você tem que ter na tua cabeça que isso aqui é a fórmula mínima do composto. Ela só está me indicando a proporção de cátions sódio e de ânions cloreto, ou de cátions alumínio e de ânions oxigênio. Por que isso? Porque um composto iônico é um aglomerado de uma infinidade de cátions e ânions. Então, em um grãozinho de NaCl, você tem bilhões e bilhões de átomos de sódio e de cloro. Portanto, se algum dia alguém te perguntar se o NaCl sozinho existe e se dá para isolar um átomo de sódio ligado num átomo de cloro, a resposta é não, não dá. Então um composto iônico ele é um aglomerado. Quer ver? Vamos imaginar aqui, imagina que eu tenho esse trequinho aqui, imagina, ó, é um sódio, um cloro, um sódio, um cloro, um sódio, um cloro. Aqui eu tenho um cloro, um sódio, um cloro, um sódio, um cloro, um sódio. Aqui eu tenho, olha lá, ó, olha só. Então, num pequeno pedacinho eu tenho uma infinidade de cátions e ânions. E uma coisa interessante, esse ânion aqui, esse ânion que eu estou pintando de verde aqui, ele está sendo atraído por todos os outros cátions. Assim como esse cátion que eu estou pintando aqui de azul, ele está sendo atraído por todos os outros ânions. É uma ligação que a gente diz que ela não é direcional, ou seja, todos os cátions atraem todos os ânions num sólido iônico, beleza? Pessoal, agora na última lousa eu vou colocar para vocês as características da ligação iônica e as características dos compostos iônicos aqui. Eu só vou sair para que você possa copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora aqui com a nossa última lousa. Essa aula é um pouco longa mesmo, porque no começo lá eu fiz toda uma introdução para justificar para você os tipos aí, o porquê da gente fazer essa abordagem para ligação iônica, tudo bem? Quais são as características então da ligação iônica? Pessoal, característica muito importante, ocorre uma transferência de elétrons, ou seja, que necessariamente eu vou formar um cátion e eu vou formar um ânion também. Então a ligação iônica eu tenho a formação de cátions e ânions, beleza? O cátion geralmente é o de baixa energia de ionização, o ânion de alta afinidade eletrônica. Elas não são direcionais, então um cátion atrai e é atraído por todos os ânions que estão ao redor dele, e não apenas pelos vizinhos, tudo bem? Então a gente tem lá um caráter não direcional, todo mundo está atraindo todo mundo em uma ligação iônica. Isso faz com que o aglomerado iônico seja algo muito bem organizado. A gente diz que eles se organizam porque eles estão sendo atraídos, né? Ou seja, tem uma atração eletrostática entre os íons, tudo bem? Olha lá, atração eletrostática, beleza? Essas são as características da ligação iônica em si. E os compostos iônicos? Galera, os compostos iônicos, eles geralmente, tá? 99% dos casos são sólidos à temperatura ambiente, justamente por conta dessa alta organização desse aglomerado iônico. Se ele é sólido, ele vai apresentar também, né? Isso é uma característica muito importante, bastante cobrada nos vestibulares, elevados pontos de fusão e ebulição. Ou seja, para eu conseguir desestabilizar isso, eu preciso dar muita energia para que isso possa ocorrer. Eles são condutores de corrente sim, desde que estejam ou fundidos, tudo bem? Ou fundidos, ou que se eles estejam dissolvidos em água, tá bom? Então, para um sólido iônico, para um composto iônico conduzir corrente, ele tem que estar fundido ou ele tem que estar dissolvido na água. E aí, a última característica que ele apresenta é uma boa solubilidade em água, beleza?
Então essas são as características dos compostos, é legal você copiar isso, ter direitinho aí nas suas anotações, e essas são as características da ligação iônica. Normal nos vestibulares a galera cobrar essas características ou então pedir para você identificar uma ligação, e aí você pode fazer como a gente fez na lousa anterior, colocando a estruturinha de Lewis, fazendo lá as transferências e chegando nas fórmulas mínimas dos compostos iônicos, beleza? Pessoal, com isso então a gente finaliza a aula de ligação iônica. Na próxima aula a gente apresenta para vocês as ligações covalentes e aí todos os desdobramentos dos compostos unidos por ligação, que os átomos são unidos por ligação covalente. O que eu tenho a dizer a você é que foi um imenso prazer gravar essa aula. Se você chegou até aqui, se você gostou, por favor, clique aí no botão curtir, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você achou que essa aula foi interessante para você, ela pode ser boa também para uma outra pessoa. Se depois dessa aula você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui para mim no próprio YouTube, ou então envie um e-mail para quimicadoamigo@gmail.com, o nosso e-mail novo, quimicadoamigo@gmail.com. Terei o maior prazer do mundo em responder a sua dúvida, beleza? No mais, foi de novo um imenso prazer gravar essa aula para vocês, e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!